Bom, então vamos lá começar a nossa aula. Minha previsão é essa aula, acho que vai até amanhã, quarta, quinta-feira. Quinta-feira que termina esse capítulo 4, certo? Só vai ter já a nossa programação. Né? Eu mandei para vocês o material, eu deletei, botei o material novo, né? Porque estou digitando ainda, mas terminei, praticamente quase tudo. Aí a gente já está, finalmente. Como eu tirei o último tópico, a gente está em tese tranquilo para fazer as avaliações até 16 de dezembro. Tem quase um mês e 20 dias aí, né, para a gente terminar o assunto. Né? Bom, então o que a gente vai hoje falar, os tópicos, né? A gente vai começar com onde ele parou no prosseguimento, que é a invariância da equação de Schur, né? Efeito Ramon, eu já falei, vou colocar lá para passar rápido. E vamos começar os problemas de partículas em uma dimensão. Então, primeiro, vamos pegar o problema mais trivial do mundo. Né? O problema mais simples do mundo é uma partícula livre. Depois a gente vai calcular o que chama-se propagador da partícula livre, ou outro nome chamado a função de Green da partícula livre. Você vai entender o que é isso. Depois a gente vai fazer um propagador para um sistema geral, quer dizer, uma expressão geral, que é um propagador, e vamos botar agora uma partícula acelerada. Então, note que ele botou uma partícula livre, e agora eu vou pegar uma partícula e vou colocar uma força, né, uma força E, para fazer ela ser acelerada. Depois a gente vai falar de estados ligados, e o primeiro problema nosso que a gente vai usar a equação de Schrödinger que, se der tempo, é o poço de potencial infinito. Né? E falar do limite, para ir para o limite da física clássica. Né? Então, vamos lá, dar início. Bom, então, antes eu vou só dar a visão geral do que a gente falamos, que isso vai ser importante para a nossa continuidade, sobre espaço de Hilbert. Né? Então, a gente já falamos, né, espaço de Hilbert é uma generalização do espaço vetorial, sendo agora para funções de onda. Né? Sendo que essas funções de onda são funções de onda bem especiais, e são funções que a gente chama de quadrado integrável. Então, é um conjunto de funções num espaço, onde todas as funções têm que satisfazer isso aí. A integral dela em todo espaço, ela tem que ser finita. Portanto, ele diz que é uma função de quadrado integrável, ele chama de L2. E, para a física, né, o Neumann, o que fez? Ele pegou essa ideia, ele era assistente lá do Hilbert, o Neumann também é matemático, e ele usou isso para fazer a ferramenta na matemática, e chamou de espaço de Hilbert e funções. Aí particularizou essas funções, não é qualquer função também. Não é só de quadrado integrável. Eu ainda faço uma restrição à minha função de onda, que ela tem que ser contínua. Então, note que eu restringi esse espaço à função de quadrado integrável, mas que essas funções ainda sejam contínuas. Mas por que ela tem que ser contínua? Para satisfazer o postulado de Bohr, que aquilo ali representa uma densidade de probabilidade. E como densidade de probabilidade tem que ser contínua, não tem sentido ter descontinuidade, então esse espaço das funções é um subespaço desse espaço geral, né, do L2, né, que seria o espaço de Hilbert geral, e um subespaço desse espaço de Hilbert seria o espaço dessas funções de quadrado integrável e funções contínuas. Né? Aí a gente definiu o produto interno, baseado já em algumas coisas que a gente fez. Então, dados duas funções, o IV pertence ao espaço das funções, a função de quadrado integrável e funções contínuas, define o produto interno entre essas duas funções através dessa integral, e o valor dessa integral também é finita, né? Porque as duas funções são de quadrado integrável. Definimos um produto escalar, então agora é fácil definir esse produto escalar, entre eu expando em função de uma base, né, de funções, então essa é uma base que vai descrever o meu espaço, ele é ortonormalizado, portanto, é fácil calcular o produto escalar, análogo como a gente faz lá para o produto entre dois vetores no espaço R3. Com a única diferença que agora a gente está abstraindo as coisas e colocando as coisas a ser complexas. Não note que aí as minhas componentes são números complexos e no R3 são todos reais. Né? Aí eu defino também o módulo, então o módulo, do jeito que a gente define lá no R3, também defino o módulo
do meu produto interno, né, no espaço das funções. É a mesma coisa, né, usando a definição de produto interno. Bom, então, deixando aqui de lado, depois, quando for momentâneo, a gente vai voltar para falar um pouco de aplicações daqui. Então, a gente vai hoje mostrar que a equação de Schrödinger ela é invariante, né, por transformação de Galileu. Por que transformação de Galileu? Porque a equação de Schrödinger é uma equação não relativista. Então, as transformações de Galileu é para sistema não relativista. Né? Se você pegar a equação de Dirac, ela não é. Ela tem que ser a equação de transformação de Lorentz, porque a equação de Dirac é a equação relativista. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui são as transformações. Então, eu estou usando um caso particular de um referencial S em relação a S, viajando com a velocidade V constante. Então, são dois referenciais que a gente chama inerciais e anda com velocidade ao longo do eixo X. Então, a transformação de Galileu para esse sistema, o x' se transforma dessa forma, x menos vt, o y' z' não se mantém, porque é essa altura e essa profundidade para cá, e o t', o tempo é absoluto na transformação de Galileu, né? Na transformação de Galileu. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode tirar da física, né, disso aí, é que um escalar, uma grandeza, quando eu passo de um referencial para o outro, não muda. Então, a energia potencial, é uma grandeza que eu meço, né, energia cinética, que é uma grandeza escalar. Então, portanto, a energia não deve mudar quando eu saio de um referencial para o outro. Então, isso é físico e também matemático, porque é um escalar. O escalar não muda quando você passa de um lado para o outro. Certo? Bom, então, aqui está a nossa transformação. E outra coisa que não deve mudar é quando eu medir alguma coisa no laboratório. Então, se eu meço uma grandeza, a gente faz o que a gente chama o valor médio da minha grandeza. Então, se eu tiver no referencial S', eu chamo a média linha. E no referencial S, eu chamo a média de A. Né? Como essas grandezas são grandezas mensuráveis, não vai depender do referencial. O referencial ela não influencia no valor da minha medida. Então, portanto, o A' é igual a A. Então, baseado nessa premissa, né, de físico, que essas grandezas são invariantes, eu posso agora concluir que a densidade de probabilidade, que também é uma grandeza mensurável, né, é uma grandeza invariante. Então, a densidade de probabilidade é o módulo da minha função de onda ao quadrado. Então, o módulo da função de onda no referencial S, no referencial S' são os mesmos, módulo ao quadrado. A diferença de um para outro vai ter uma fase. Então, eu não posso garantir que a função de onda, que é um número complexo, seja invariante de um referencial para o outro. Então, a gente diz que no referencial linha, a minha função de onda ela é modificada através de uma fase. E que fase é essa que eu vou colocar? Eu vou colocar essa fase de tal forma que a equação de Schrödinger fique invariante por transformação de Galileu. Então, se eu não colocar essa fase, eu não mantenho invariante a equação. Então, isso cria alguns problemas. Então, é essa premissa que a gente está usando. Então, as minhas grandezas não mudam, mas a função de onda muda através dessa fase que a gente vai determinar daqui a pouco. Então, o que a gente quer? No referencial S, eu tenho a equação de Schrödinger, que é exatamente essa aí, e no referencial S', eu tenho essa equação. Então, eu estou assumindo que a transformação de Galileu mantém invariante a minha equação. É assim que a gente fez lá, se vocês se lembrarem. Se eu pego a equação de onda da luz, do campo elétrico, campo magnético, ela é invariante por transformação de Lorentz. Né? Uma transformação de Galileu não mantém. O que significa? A equação de onda no referencial S é diferente do referencial S', se eu fizer transformação de Galileu. Se eu usar a transformação de Lorentz, né, se prova-se que as duas equações de onda se mantêm as mesmas. Né? Então, isso foi uma justificativa para introduzir, né, a relatividade. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que é que vai pegar? Ele vai pegar as coisas que a gente já assumimos, que o V', a energia potencial, é igual ao V, então, isso é a primeira coisa que a gente tem, e o F' é aquela exponencial que está lá, é a derivada do curso. Então, o que eu quero colocar ela aí e reproduzir a equação de cima. Podia ser o contrário, sair de cima e vir para cá. Só é tirar o φ de R, o φ em função de φ'. Tanto faz uma outra. Eu vou fazer essa segunda colocando φ'.
né? Note que agora eu tenho o Laplaciano linha, que eu vou precisar fazer esse cálculo matemático, e a derivada de T', que a gente vai ver essa derivada em especial. Então, a minha transformação vai manter, que a gente chama invariante, a nossa equação. Então, vamos lá. Provar isso significa encontrar a nossa face. Então, tá aí a nossa... Opa, diga. Mas lá do postulado de de Broglie, o comprimento de onda, ele não está relacionado com a velocidade referencial? Não, esse é o que chama-se o Landé, em 1928, exatamente foi esse que ele chama-se o paradoxo de Landé. Se você tratar a onda, né, a onda da partícula, a onda de matéria, como ela é uma onda clássica, né, o que é que acontece? A minha função de onda, né, ela vai manter a mesma forma, né? E isso vai levar como consequência a violação do postulado de de Broglie, que é exatamente essa. Então, na verdade, o lambda muda. O lambda linha e o lambda, mas mantém a mesma forma. Lambda linha é H sobre P' e o lambda H sobre P. Ela mudou, porque o momento mudou, o lambda vai mudar. Isso é verdade. Certo? Se você manter que a função de onda é a mesma, que é o caso de ondas clássicas, o Landé chegou a essa conclusão, publicou esse artigo e mostrou. Chama-se paradoxo de Landé. Como é que a gente resolve esse paradoxo de Landé? Quando a função de onda sofre essa transformação. Então, o paradoxo de Landé foi feito porque ele não sabia a equação de Schrödinger no início. Então, exatamente, essa transformação θ que aparece aí vai manter as equações, exatamente, as hipóteses de de Broglie, tudo funcionando normalmente. Tanto no referencial S, como no referencial S'. Certo? Então, o lambda e o lambda linha. Vai ter um lambda no referencial S e o lambda linha no referencial S linha. Porque o momento vai mudar. Quando eu passo do referencial para o outro, o comprimento de onda também muda da partícula. Tudo bem? Bom, então, aqui é um pouco matemático. Então, se eu vou querer calcular, que eu vou precisar calcular, eu vou fazer essas derivadas parciais. Então, a derivada em relação a x, eu vou transformar tudo para o S', né? Então eu pego o meu... Aí fica a derivada em relação a x', dx, essas tralhas todinhas. O dx', dx está lá, dá 1. O dy', dx não tem x, dá 0. dz', dx dá 0. E o dt', dx também dá 0, porque não depende. Portanto, o dx é o próprio dx'. Certo? Faça a mesma coisa para o dy, a derivada em relação a y. Que prova que também é igual a dy'. Aí faça a derivada para z, a gente mostra que também é derivada de z'. Agora, vamos pegar a derivada em relação a t. A derivada em relação a t, eu vou fazer a mesma coisa. Derivada em relação a x', dx', dt, e fazer esse desenvolvimento total. O dx' dt, então, se você ver lá o dx' dt, se você derivar aquela equação dx' em relação a dt, dá menos v. Né? Menos v. O dy' dt dá 0, não tem. dz' dt dá 0. E o dt' dt dá 1. Então, quando você fizer o dt, dá a derivada de t' menos v derivada de x. Então, tem uma certa modificação. De tal forma que eu posso escrever a derivada de t', né? Então, eu tenho agora, note que a derivada primeira de x, y e z é igual no referencial. Se você fizer a derivada segunda, vai ser a mesma coisa. De tal forma que o Laplaciano no linha é igual no Laplaciano no S. Né? Então, se mantém invariante o Laplaciano. Certo? Já a equação de t', então tem o t' que eu vou mudar para o referencial linha. Agora, em relação ao referencial S, passo para lá, né, para o outro lado, né? E coloco que a derivada em relação a t' é a derivada em relação a t mais v, a derivada em relação a x'. Mas a derivada de x' é o próprio dx. Então, portanto, eu agora vou conseguir passar do referencial linha para o referencial S. Certo? De tal forma que eu vou fazer essas operações para encontrar essa minha fase. Certo? Então, agora eu vou colocar lá na minha equação de Schrödinger. Então, está aqui no referencial linha. Então, a gente concluiu a primeira, que o Laplaciano linha é o próprio Laplaciano. Então, vou substituir. O V', que é a energia potencial, se mantém variante. Então, vou colocar ele aí. E a derivada em relação a t', a gente acabou de provar o que é que vale.
E o meu filinha, quer dizer, minha função no referencial linha é dado exatamente por isso que está aí. Então, eu vou fazer tudo que a gente calculou anteriormente e colocar na minha equação de Schmidt. Vai ficar usando essas duas coisas, com essas coisas a ser feitas. Então, eu tenho menos H2 sobre 2M, o Laplaciano linha é o próprio Laplaciano coisa, a meu filinha é essa exponencial de menos iθ vezes o φ, né? Aí eu tenho o V' é igual a V, e o filinha é essa exponencial. O filinha é igual a essa exponencial. Que vai ser igual, né, a derivada em relação a t', que é esses dois termos que tem aí. Então, vai ficar IH derivada em relação a t, mais IHV vezes a derivada em relação a x. Então, agora eu tenho umas operações matemáticas que a gente vai fazer, que é calcular quanto vale isso, né? O que é que a gente vai fazer? Desmembrar isso e, no final, encontrar um valor de θ que, para a equação ficar a mesma equação no referencial S. Né? Eu tenho essa derivada que também a gente vai fazer e tem essa derivada que eu vou fazer. Então, 3 termos que a gente vai calcular separadamente, certo? Então, o Laplaciano aplicado lá, a derivada em relação a t e a derivada em relação a x. Então, é um cálculo enfadonho, mas a gente vai fazer. Então, derivada em relação a t, então é o mais fácil, é a derivada, né? Derivada primeira, então derivo primeiro a exponencial, cai o menos iθ e derivo o θ, fica dθ dt, certo? Aí a exponencial de menos iθ, botei tudo em evidência para fora. E a outra, eu mantenho a exponencial e derivo o φ. Então, regra da cadeia é que eu apliquei. Então, derivada de t já está pronta aí, eu vou substituir lá depois. Bom, agora vamos calcular o Laplaciano. Então, para calcular o Laplaciano, eu preciso calcular a derivada primeira, segunda, né? A derivada segunda do x, y e z. Então, vamos calcular primeiro do x, porque eu vou precisar dessa derivada. Então, aplico regra da cadeia, nesse termo que tem aí, dessa exponencial vezes. Cálculo matemático elementar. Agora, eu vou calcular a derivada segunda. Faço a mesma coisa, deriva aquilo tudinho, aquela tralha todinha, dá essa monstruosidade aí. A mesma coisa eu posso fazer em relação a y. Trocar onde tem x é y. É trivial, não é nem fazer essa conta. E onde tiver z, mesma coisa eu faço. Então, calculamos tudo que a gente precisa para colocar lá. Então, como eu vou precisar do Laplaciano, eu preciso somar. Então, eu vou somar tudinho. Ó. Derivada dos 3, aí dá o Laplaciano aplicado naquele termo que está ali, exponencial vezes o φ. Aí quando eu somar tudinho, esse termo somado, o que é que dá? Note. Vai ficar a derivada de θ dx ao quadrado, mais a derivada de θ segunda de y ao quadrado, mais a derivada de θ de z ao quadrado. Quem é isso? É o Laplaciano, né? O Laplaciano do θ, o menos i lá de fora. Tudo bem? Esse outro eu tenho a derivada de θ, derivada de y e a derivada de coisa, eu vou somar também esses dois termos. Né? Esses dois termos, tá certo. E esse outro que tem aí, você nota que eu tenho a derivada de θ de x vezes derivada de φ de x. Ao outro termo tem a derivada de θ dy e dφ dy. A outra de θ dz, né? De φ dz. Isso nada mais é do que um produto escalar. O produto escalar do gradiente de θ vezes o gradiente de φ. É esse termo que tem aí. Certo? E o último termo, esse termo que tem aí, quando eu somar tudinho, o que é que vai dar? O Laplaciano de φ. Ok? Então, vou passar para a próxima slide, exatamente isso que eu tenho. Então, a minha equação no referencial linha vai ficar assim. Então, esse é um resumo do que a gente calculamos anteriormente. Então, a derivada em relação a x, eu vou substituir lá. Derivada de t, vou substituir ali. O Laplaciano deu esse termo que tem aí. Né? Que nada mais é do que o gradiente de θ ao quadrado. Que vai ficar derivada de θ dx ao quadrado, dθ dy ao quadrado, mais dθ dz ao quadrado. Né? Então, esses são os termos que a gente tem exatamente demonstrado. Aí eu pego toda essa tralha que está aí e boto lá na equação. Ficou uma coisa mais higiênica, mais palpável para ser feita. Certo? Então, você tem uma equação que é menos H2, então, aqui, ó, Laplaciano,
certo? Se você somar com aquele V ômega, e lá no outro lado direito eu tenho IH dφ dt. É a equação de Schrödinger do referencial S, certo? E o resto tudinho vai dar zero. Então, todos esses termos que eu vou colocar aí vai ser zero. Aí, quando eu fizer essa condição, eu vou encontrar o valor de θ, que a gente vai fazer na próxima slide. Certo? Então, eu só vou arrumar, botar de um lado a equação de Schrödinger do referencial S, que já está aí bem, e do outro lado, tudo que envolveu os θ da vida. Vamos ver como é que vai ficar. Então, eu botei para o lado esquerdo a equação de Schrödinger, então significa que aquilo ali é zero, né? Porque é a equação de Schrödinger, eu coloquei lá. E no lado direito, né, as grandezas envolvendo o θ. Né? Então, faltou ali, eu acho que faltou um mais ali naquela equação. Então, para eu garantir que aquilo seja igual a zero, então esse termo que está aqui é zero. O primeiro termo é esse aqui. Então, isso aqui é zero. Então, eu encontro a condição que o gradiente de θ é NV, tá ali. Eu coloquei o V porque o V é V na direção do x, né? É V, ele está na direção do x. Então, eu botei o V que está aí, certo? Eu botei em forma vetorial. E o outro termo, aquele outro que está lá grifado, também é igual a zero. Então, os dois têm que ser igual a zero para a equação total dar igual a zero para dar a equação de Schrödinger. Então, agora eu botei essa condição para o meu termo. Então, eu tenho essa equação de θ para ser resolvida e encontrar a solução dessa equação diferencial acoplada que está aí para o termo. Bom, então, primeiro eu tenho essa equação que tem aí. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho é, como a velocidade do meu referencial é constante, se eu tomar o divergente disso aí, né, o divergente disso dá o laplaciano de θ. Né? Quando eu tomar o divergente, eu vou tomar o divergente da velocidade. Sendo que o divergente da velocidade é zero, porque a velocidade é constante, então o divergente é zero, portanto, o laplaciano de θ é igual a zero. Então, eu encontro da primeira equação uma condição para o laplaciano. Aí eu pego essa equação do laplaciano, né, vou colocar aqui, ó, e você vê que é o primeiro termo da segunda equação. Então, eu provei que o laplaciano de θ é zero. Então, some aquele primeiro termo que tem aí. Então, fiquei só com esses dois termos que estão aí, certo? O segundo termo, que eu tenho gradiente de θ, é mv sobre h. Eu vou substituir aí. Então, vai ficar m ao quadrado, v ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Aí cancela o h com h, m cancela com m. Tudo bem? A outra eu tenho v e escalar o gradiente de θ. O gradiente de θ é mv. Então, vai ficar, mais uma vez, v vezes escalar v. Né? Aí vai ficar dois termos iguais, eu vou somar, né? Eu vou somar aqui nessa equação. Então, é exatamente isso que está aí. Então, o primeiro termo é zero, né? Então, aqui o erro está aqui. Esse segundo termo que está aqui é mais. Tá vendo? Eu copiei errado. Isso aqui. Isso aqui. O segundo termo é mais. Está lá em cima na equação. É mais h cortado, tá vendo? V escalar delta t. Aí eu dei um pulo do gato, apareceu esse menos aí, mas está errado, é um mais. Então, não é menos aqui também. E é mais. Eu carreguei, eu tinha as contas, que é mais. Certo? Aí aqui eu tenho, faltou aqui também o H, faltou aqui também o termo H, que está lá do... Ah, não, vou colocar agora o H, desculpa. O gradiente de θ está lá, é mv sobre H. Agora sim que eu vou colocar, desculpa. Eu vou colocar aquele gradiente lá, com mais, tem que ensinar o mais, certo? Aí vai dar menos H sobre 2, mais V mais, agora eu corrigi essa coisa, feito as contas, você vai chegar à conclusão que a derivada de θ é menos mv ao quadrado sobre 2h cortado. Então, eu tenho uma equação simples para resolver. No lado direito é uma constante, então eu resolvo essa equação. Então, integrando em θ, você vai ter uma constante que não depende de t, mas depende de r. Certo? E o outro lado eu integro, vai dar esse termo linear. Certo?
Bom, como é que eu vou determinar o valor de θ de R? Bom, eu tenho uma condição que o gradiente, né, o gradiente de θ, então o gradiente de θ é mv sobre h. Então eu pego agora, substituo esse θ lá, para encontrar quanto vale esse θ de R de zero, que é uma função de R. É o próximo passo que eu vou fazer. Então eu tenho isso e vou fazer o gradiente. Então quando eu tomar o gradiente, né, o gradiente de lá, aí vai ficar uma função só de R. Então o meu θ de R agora é um θ zero, onde θ zero é uma constante, agora não depende de nada, mais mv escalar R sobre H. Né? Então, se você tomar o gradiente, você vai encontrar esse resultado que tem aí. Portanto, a gente encontra a nossa θ, a minha fase, que é exatamente essa que está aí, né? Que mantém variante agora a minha equação. Então, quando eu saio de um referencial, vou para o outro, a função de onda tem que ser modificada através dessa fase para manter invariante a equação de Schrödinger. Então, não pode simplesmente manter o φ, pensando que o φ é um escalar. Então, você nota uma propriedade bem diferente. Ela é um escalar. Imagina o campo, o potencial, aquela equação de onda que eu tenho lá do potencial. O potencial, ele é um escalar, mas ela é uma grandeza real, né? E lá, o escalar se mantém invariante quando sai de um referencial para o outro, né? Já que esse escalar não é uma função escalar qualquer, é uma função, né? É uma função de onda que não é uma função de onda clássica, que é que você mantém ela invariante, as funções de onda se mantêm invariante na onda clássica, ela se modifica através de uma fase. E essa fase aparece para manter invariante a equação que gera, né? Essa fase é uma fase importante, ela é uma fase importante, que existem alguns fenômenos que, por exemplo, essa fase aparece. Esse é exatamente esse efeito que tem aí. É um efeito onde você passa uma partícula carregada ao longo de um solenoide. Um solenoide bem comprido, a gente aprende que o campo elétrico ao redor, o campo magnético é zero. O campo magnético é todo ao longo do eixo. O campo magnético zero, eu não posso dizer nada sobre o potencial vetor. A única coisa que eu sei é que o potencial vetor pode ser diferente de zero, desde que eu tenha um potencial vetor que o rotacional dele dê zero. Porque o rotacional dele dá B. O B tem que estar igual a zero. Então, esse efeito neuronal que eles descobriram é que um problema desse, eu consigo mostrar que um elétron passando ao longo disso, ele muda de uma fase. Não é aquela fase, que é aquela fase entre dois referenciais. Essa é uma fase devido ao efeito magnético. E essa mudança de fase tem consequências importantes. Se você colocar um solenoide, você imagina um problema com duas fendas. E agora você pega e bota um solenoide entre as duas fendas. Note que esse solenoide, o campo magnético que ele vai gerar é zero. Então ele não vai influenciar o movimento do elétron. Mas o que é que vai acontecer? O elétron que passar por aqui e o outro que passar por aqui, eles vão ser alterados de fase. E essa mudança de fase vai refletir no efeito da interferência lá. E isso se mede experimentalmente, essa diferença de fase, e exatamente bate com a proposta teórica de Aharonov-Bohm, que é exatamente a mudança devido a esse potencial vetor. Isso a gente vai ver em Quântica 2, né, a teoria disso aí. Né? Por enquanto, só a importância mostrando um problema de uma fase que influencia exatamente o processo de interferência. Então, duas funções de onda diferenciadas por uma fase, quando elas se juntam, vai dar o fenômeno da interferência. Então, se você colocar um campo magnético, um solenoide ligado e desligado, as franjas que vai aparecer vão diferenciar um do outro. Isso mostra claramente o efeito Aharonov no fenômeno de interferência. Essa experiência foi feita, a diferença de fase foi determinada, então note que eu não sei determinar a fase, mas diferença de fase eu sei determinar. A gente aprende em física clássica que as interferências devem à diferença de fase entre as ondas, e não a fase, então a fase não é importante, e sim a diferença de fase. Então, experimentalmente, eu posso medir diferença de fase, porque a diferença de fase vai estar refletida com o fenômeno de interferência. Certo? Então, isso é mensurável no laboratório. Muito bem. Então,
dado esse comentário importante sobre a equação de Schrödinger, que agora a gente já sabe, que ela é invariante por transformação de Galileu, vamos começar a estudar os problemas unidimensionais. Então, o nosso problema mais trivial de todos é uma partícula livre no espaço. Livre, quando a gente fala, é livre até de, a gente chama de gravidade. Então, não tem gravidade. Certo? Então, uma partícula livre, andando, só tem energia cinética. Então, ele anda ao longo do eixo X. Então, como ele só tem energia cinética, eu transformo ele no meu hamiltoniano. O meu momento, P, agora é H sobre I, o gradiente. Como é uma dimensão, é só derivada em relação a X. Então, daí o hamiltoniano da minha partícula livre. Aí eu vou resolver a equação de Schrödinger. Então, H, né, φ, vai dar E vezes φ. Então, vai ficar a derivada segunda, aquele 2mH cortado passa para o outro lado, e eu passo para cá. Esse 2m sobre H cortado ao quadrado, eu vou chamar de um K ao quadrado. Aí eu tenho essa equação diferencial. Uma equação onde a energia é positiva, que é uma partícula livre, só tem energia cinética, então a energia dela é positiva, de tal forma que essa equação que está aí, a equação trivial, que é uma solução que a gente chama oscilatória, certo? É uma solução desse tipo que está aí. Uma solução IKX mais o exponencial de menos IKX. E a solução geral, então agora a solução geral envolvendo o tempo, então a minha função de onda é o que eu chamo de estado estacionário, né? Para esse dado momento K, então é exponencial de menos IE, então o meu minha energia é H cortado ômega, aí eu substituo, pego a minha solução φ de K, que a gente acabamos de resolver essa equação diferencial, que a gente vai usar muito para problemas unidimensionais, e aí eu tenho dois termos que eu quero chamar a atenção. A primeiro termo, ela está me dizendo que é a solução K, que a onda está indo para a direita. Então, esse termo AK é a onda indo para a direita. E o outro é a onda indo para a esquerda. Então, se eu tiver uma partícula viajando para a direita, eu só tenho um termo, que é o primeiro termo. Se eu tiver uma onda viajando para a esquerda, eu só tenho o segundo termo, eu não tenho o primeiro. Né? Eu não tenho o primeiro. Mas se eu tiver uma onda que bata, uma partícula que bate numa parede, eu tenho os dois termos, que eu tenho uma onda indo e tenho uma onda voltando. Então, se eu tiver uma parede, ela bate e volta. Então, é o que a gente chama onda incidente e a onda refletida. Mas se eu tenho uma partícula livre, eu não tenho nada que impeça o movimento dela. Eu só vou ter um deles. Eu vou escolher só o lado direito, que ela indo para a direita. Então, é só uma escolha arbitrária. Então, eu digo que a onda vai para a direita, e aí eu tenho um problema sério para descrever a partícula através de uma função de onda dessa. Quando eu calculo a densidade e probabilidade, dá o A de K. Se eu integrar, está infinito. Um problema sério. O que é que a gente conclui? Esta função não é de quadrado integrado. Se ela não é de quadrado integrado, ela não pode representar o estado de uma partícula. Isso é básico. A função de onda tem que ser de quadrado integrado. E como é que eu vou representar agora uma onda livre? A gente aprendeu através de um pacote de ondas. Certo? Então, quando você tiver uma onda livre, né, você não pode representar, ela não representa o estado da partícula, porque ela é uma função de quadrado não integrado. Né? Então, significa que tem grau divergido. E como é que eu vou representar ela? Quem já aprendeu? Através de um pacote de ondas. Como é que é esse pacote? Ele é de tal forma distribuído que a localidade onde está a partícula, né, é o local onde tem a partícula, é onde essa minha função de onda vai ter mais peso. E o local onde é menos provável encontrar partícula, onde essa função vai ter peso menor. Então, essa função de onda é exatamente esse pacote de onda que eu vou descrever, que é uma superposição de várias ondas planas, que vai dar exatamente onde A de K é o peso associado a cada vetor de onda K. É a famosa transformada de Fourier que a gente analisamos no capítulo 2. Né? Então, isso é uma coisa importante que raramente a gente fala nos livros textos. A gente usa muito onda livre, mas a gente usa a onda livre numa aproximação que eu vou comentar com vocês no decorrer da solução do problema. Então, diga.
Mas aquela parte mais atrás que você falou que quando a gente muda de um referencial para o outro, aparece uma fase, né? É. Lá na função de onda. É. Então, por exemplo, se eu fizesse um experimento de difração de elétrons, se eu variar a velocidade do elétron, vai mudar o padrão também de difração? O padrão é o seguinte: se eu tiver no meu referencial S', não vai alterar nada, porque todas as funções de onda vão ter a mesma fase. Entendeu? Aí, como que todo mundo vai ter a mesma fase, quando eu fizer o quadrado, o módulo ao quadrado, é que esse padrão é essa densidade de probabilidade, vai assumir aquela fase. Entendi. Entendeu? Imagina que você tenha o meu experimento, está aqui no laboratório, certo? Aí eu vou fazer o meu experimento com os elétrons, está lá o padrão de interferência. Aí eu pego isso aqui e boto no outro referencial S'. Aí o que é que vai acontecer com as funções de onda lá? As funções de onda todas vão modificar por aquela fase, mas todas iguais. Entendeu? Aí quando eu fizer a superposição de duas ondas, todas vão ter a mesma fase. Aí a fase vem para fora. Quando você fizer o módulo quadrado, aquela fase de mudança de referencial foi embora. Então o padrão vai se manter o mesmo. Entendeu? Então, qualquer referencial que você colocar, o nosso padrão vai ser o mesmo que tem lá. Certo? É diferente do efeito Aronoff, bom, porque lá eu estou colocando, no meu experimento, fazer a modificação da fase. Então, o elétron que passa pela fenda da direita, da esquerda, vai modificar de um certo valor. E a outra para o outro valor. Então, as duas vão ter fases diferentes. Aí elas vão sobrepor e vão modificar o padrão. Certo? Então, aquelas franjas vão ter a ver com essa diferença de fase entre os dois elétrons passando, né, quando passa pela direita ou passa pela esquerda. É diferente do outro que você fez a pergunta. Então, se eu conseguisse fazer, por exemplo, um dupla fenda, só que eu controlo a velocidade que vai passar de um e do outro, aí eu veria essa diferença, né? Não, se eu colocasse o efeito Aharonov, é bom. Porque quando ele passa pela fenda 1, pela direita, ele muda de uma fase θ1. E o outro, quando muda aqui, muda de uma fase θ2. Então, tem duas fases diferentes. Certo? Aí, quando essas duas ondas se superpõem, aí eu tenho uma exponencial de θ1 e outra exponencial de θ2, multiplicado pelo peso lá. Aí, quando eu fizer o módulo ao quadrado, aí a minha superposição vai ter a ver com quem? Com a diferença de fase entre elas. Entendi. Aí, entendeu? No caso do que eu tinha falado, no observável vai ser o mesmo independente do referencial, né? Exatamente. Porque a fase vai mudar para os dois. Os dois elétrons que passam, independente da direita ou esquerda, as fases são as mesmas, que é multiplicar pela que é exponencial. Ok. Entendeu? Aí muda, é diferente do outro efeito. O outro efeito é diferente. Bem? Bom, então o pacote de ondas eu preciso. Então vamos agora, baseado nesse pacote de ondas, vamos calcular que a gente chama um propagador do pacote de ondas. Então, colocar aquele A de K nesse formato que a gente está acostumado, a nossa energia é energia da energia livre, né? P ao quadrado sobre 2M, está aquele segundo termo está ali, e esse φ barra é a nossa transformada por Fourier. Então, vamos usar a nossa linguagem que a gente usou. Então, quem é esse φ barra? Bom, esse φ barra é a transformada inversa disso aí. A gente sabe fazer isso. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Pegar esse φ barra e vou colocar lá dentro. Aí, esse x que está aí, eu vou botar um x', para não confundir com o x do lado esquerdo. Porque esse φ de P não depende de x, tem uma integral em x. Então, eu vou botar a integral x'. E vou colocar dentro daquela integral. Vamos ver para vocês entenderem o que é. Então, entendeu o que eu fiz agora, né? Então, eu peguei o meu φ barra de P, que está lá, e onde tem um x, dentro da integral, eu botei um x', que a gente chama variável muda. Não tem nada a ver com aquele x, mas está no final. Então, eu simplesmente coloquei na minha equação. Aí, o que é que a gente vai fazer aí? Então, eu tenho integral em x' e integral em P. Tudo bem? Então, eu vou fazer primeiro uma integral em P e deixar a integral em x'. Vou inverter a ordem da integração. X' com P. Certo? Aquele 1 sobre raiz de 2π e 1 sobre raiz de 2π dá 1 sobre 2π a cortar. É o próximo slide que eu vou fazer. Aí, boto fx', dx' para cá. E a integral em P eu vou fazer. Né? Então, é exatamente isso que eu fiz aqui. Então, coloquei o x' para cá e tenho essa integral em P. Né? Essa integral em P. Então, essa integral em P que está aí, se você ver, é uma integral gaussiana. Eu só faço completar o quadrado e faço essa equação aí.
Então, uma equação que a gente já fez, de mão beijada, eu sei fazer essa integral que está aí. Então, essa integral, quando você fizer essa integral, vai dar isso aí, 2π nh cortado sobre i vezes t, vezes aquela exponencial que tem aqui. Então, esse é o resultado. Então, esse termo que vai ficar aí, olha, né, esse raiz de 2π vai ficar para lá com 2π, fica raiz de 2π embaixo, né, 2πh cortado, e vai ficar uma função de x e x'. Porque note que essa exponencial depende de x, x' e de t. Então, eu vou chamar essa função de um K0. O K0 para lembrar da partícula livre. Então, essa função de x de t e x' de zero, a gente chama do propagador. Ou a função de Green. O que é o propagador? Bom, se eu der o propagador, resolvi o problema na mecânica quântica. Se eu der o propagador, eu coloco aí dentro da equação, resolvo a integral, eu encontro a função de onda. Então, é uma maneira diferente de eu encarar. No lugar de resolver a equação, ele encontrar o propagador. Existem métodos de como resolver e encontrar propagadores e calcular, que chama essas funções de Green. Né? Então, se eu encontrar, a gente já encontrando para a partícula livre, eu substituo lá dentro, o que é que eu vou precisar dar? A função de onda inteira igual a zero. Esse procedimento que a gente fez anteriormente. Faça a integral e encontro a evolução temporal. Então, a função de Green, o que é que ela vai me dar? Eu vou somar, integrar sobre todos os pontos linha, né? E fixar o tempo, né? Então, um certo valor de tempo. E esse x', ele evolui, ó, ele vai somando termo a termo. Você pode até discretizar, somando termo a termo, né? De menos a mais infinito, de tal forma que o resultado vai dar a minha função. A gente está dizendo propaga. Ela sai de x', propaga a minha função para ir para x, né? Para a função de x. Ok? Bom, isso pode ser feito, né, para partícula livre e generalizar isso. Então, aquela mesma definição que está lá no meu propagador K0, eu posso botar para um T e T', só para ficar um pouco mais geral. Então, mesma coisa, eu posso fazer aquela integral gaussiana, completo quadrado, encontro K0. Então, para ficar esse T'. Então, tá T' igual a zero, volta o que tinha antes. É só para deixar ela mais palpável. Né? Por quê? Porque se eu definir a minha função de onda para um momento P, minha onda livre, dessa forma que está aí, se você observar bem lá na definição de K0, nada mais é do que esse, né, produto escalar, esse produto que tem φ de P, né, φ de P, asterisco vezes o φ de P. Se você multiplicar, pegar aquele φ de P que está definido lá, da minha onda livre, substituir, facilmente você encontra o resultado em si. Então, eu só estou colocando que isso vai ser importante na nossa definição de como a gente vai gerar uma função de onda para qualquer tipo de sistema, para qualquer potencial V. Eu estou fazendo para V igual a zero. Certo? Bom, então, para um propagador geral, então, se eu tiver agora um potencial V qualquer, né, então, a minha ideia é exatamente essa. Eu quero encontrar quem é o meu propagador, que eu vou colocar lá dentro para encontrar a minha função f de x. Então, o que eu quero encontrar é o K, para qualquer potencial. Certamente, eu não vou encontrar uma expressão analítica, mas vou encontrar uma fórmula para encontrar essa forma analítica. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos pensar no sistema discretizado. Se for contínuo, eu transformo em integral. É o que eu vou para a partícula livre facilmente. Então, a função de onda, eu posso agora expandir ela em termos das autofunções do meu Hamiltoniano. Então, a gente já aprendeu essa expansão que está aí. Né? Então, um Cn de t, né, que é essa constante, φ de n. Como eu calculo C de n? Que chama projeção, produto escalar. Aprendemos a fazer isso. Né? Então, eu pego agora, do mesmo jeito que eu fiz lá da transformada de Fourier, agora eu vou pegar o meu coeficiente C de n e vou substituir dentro desse somatório. Tá vendo? Eu vou colocar essa integral lá dentro. Não vou fazer nada, simplesmente substituir lá para ver o que é que vai dar. Vocês verem o que é que vai ficar. Então, vai ficar assim, tá? Então, eu vou substituir onde tem Cn de t, eu vou substituir essa integral. Foi isso que eu fiz, tá aí. Tudo bem? Aí, vou inverter a ordem. Mais uma vez. Eu vou inverter a ordem, eu vou botar a integral em x' para fora e fazer o somatório em n. Lá, quando a gente veio para a partícula livre, o somatório em n transforma em somatório uma integral em p, né? Que é no contínuo. Aqui, como a gente está fazendo discreto, eu estou fazendo somatório. Então, eu vou inverter a ordem. A integral em x' com o somatório em n. Invertendo, aí sai
O F de x' para fora, o dx' para fora. Isso onde é que tem N? Coeficiente N? Tem no φ de N, tem nessa exponencial, que eu vou acoplar elas duas, ó, colocar em evidência o E de N, vai ficar T menos T', e o φ de N. Então vai ficar um negócio assim, né, quando eu inverter a ordem. Certo? Então, lá na nossa definição, a gente definiu a minha função de grau propagador como a minha função de x' multiplicado pelo propagador vezes a integral em dx'. Então, esse termo que está em colchete é o nosso propagador. Coisa simples, mas é uma coisa importante. Se você tiver uma linguagem de determinar o propagador, você sabe calcular a função de onda. Saber a função de onda, eu sei tudo da mecânica quântica. Então, essa é uma forma geral para colocar. Então, se você tiver as outras funções do Hamiltoniano, eu coloco aí dentro, faço essas contas e encontro os propagadores. Bom, então, resumindo, o que é que a gente fez? Com a partícula livre, eu sei fazer. Acabando de fazer. Um outro problema que eu posso fazer, e está feito no livro, eu não vou fazer aqui, que é umas contaradas, eu acho que vai cansar mais vocês do que tudo, é pegar uma partícula acelerada. Então, veja, agora, no lugar de eu ter uma partícula andando com velocidade constante, você agora pega uma partícula e coloca ela com a força F constante. Então, ela começa a se propagar, mas sendo que é acelerada. Você pode fazer tudo o que a gente fez aí, fazer uma contarada enorme e mostrar exatamente esse é o propagador da partícula acelerada. Então, esse é um artigo foi feito em 96 por Robinet, né? Tem 2E, 2T, e tem ali. Tá, essas contas estão feitas lá no material que eu passei para vocês. Se vocês quiserem, ela vai tá aí. Um outro potencial que a gente vai fazer mais na frente é da partícula ligada a uma força de uma bola. Então, é o oscilador harmônico. Também dá para calcular o propagador de forma exata. Então, para alguns sistemas simples, dá para calcular esse propagador. Certo? Então, é só para informação. Muito bem. Então, agora vamos, antes de fazer cálculo matemático, vamos entender a física de como resolver o problema unidimensional. Eu estou fazendo em uma, isso vai valer para qualquer dimensão. Então, a física do meu sistema. Então, quando eu tenho um sistema, a primeira coisa que eu preciso dar é o potencial. Então, o primeiro potencial que a gente estudou foi o potencial V igual a zero. Então, o potencial V igual a zero, o que é que você vai ter? Você vai ter uma partícula andando sem nenhuma força, então ele vai andando e livre. Então, significa que ela não para em local nenhum. Significa que essa partícula vai andar, depende da energia que você der. E essa energia que você vai dar não tem nenhuma restrição. A gente diz que essa energia, ela é um contínuo de energia. Certo? Então, descrever uma onda livre, tanto faz eu imaginar a partícula clássica, que é dar um momento, vai embora. Ou pensar ela quanticamente como uma onda. A onda vai embora. E a energia que eu dou é uma energia qualquer. A energia é um contínuo. Então, a gente chama esse estado, quando a partícula não é restrita numa região do espaço, no eixo X, a uma partícula não ligada. Não ligada significa livre para ela andar. Mesmo que eu tenha barreira, como tem esses tipos de potenciais que eu tenho aí. Certo? Então, vamos lá, para cada um potencial, para a gente entender a diferença de uma partícula clássica e uma partícula quântica. Certo? Bom, para uma partícula clássica, então vamos primeiro para o potencial do lado esquerdo, A. Do lado esquerdo, eu tenho, se eu der uma energia E2, então, classicamente, eu dou energia cinética. Vai embora. Quando ele passar por esse potencial aí, a única diferença que vai acontecer é que o meu momento vai diminuir. Só isso. Por quê? Porque o meu momento, que é o momento da partícula? É raiz. Você lembra lá que é a energia total, que se conserva, é P ao quadrado sobre 2m mais o potencial. Certo? Antes daquela barreira que está lá, certo? Meu potencial é zero. Então, eu tenho um momento P. Quando ele passar por essa barreira de potencial, a minha partícula clássica, o que é que vai acontecer? Ele vai ter um potencial, o momento diminui. Então, a única coisa que ele sente é aquilo ali, é o momento. Diminuir, porque você diminuiu o valor do seu momento. Mas ele continua andando em linha reta. Certo? Nada acontece. Agora, se você colocar uma partícula, né, para uma energia E1, e ele manda aqui com energia E, então, quando ele chegar nessa barreira, o que é que ela vai acontecer? Ela vai bater e vai voltar.
Então, essa é a partícula clássica. A partícula quântica, não. A partícula agora não é um corpúsculo. Você agora encarar ela como uma onda. Então, agora a onda vem, ela vai bater, ali você tem um anteparo, ela vai atravessar essa barreira e vai passar para o outro lado. Esse é o fenômeno que a gente chama de tunelamento. Né? Esse exemplo que tem aí, você nota que a partícula vem, bate, um feixe, outro volta, vai embora. E é transmitida para lá. E vai embora. A energia que eu dei para fazer isso, né, não tem nenhuma restrição sobre ela. Então, a energia que eu vou colocar aí é uma energia que a gente chama de estado não ligado. A energia é um contínuo de energia. Certo? Então, não tenho nenhuma restrição para o meu energia. A única diferença que eu tenho é o tratamento quântico e o tratamento clássico. O clássico, ele não passa a barreira, e o quântico, ele atravessa a barreira. A gente vai ver que chama-se o efeito tunelamento. Isso se deve porque ele é uma onda. Igualzinho, você bota um vidro e bota um laser que passa aqui. A onda passa para o lado de lá. Note que a intensidade da luz que passa para o outro lado vai depender da espessura e do material de que é feito o vidro. O meu material aqui, o análogo que a gente faz com a óptica, é o potencial. Então vai depender do meu potencial e da largura do potencial. Aí eu vou saber quanto foi de onda transmitido. É o que eu chamo de coeficiente de transmissão. Certo? Então, um caso de partícula quântica, ela atravessa, mas a energia aí é um contínuo. Certo? Bom, então vamos para o lado direito. No lado direito eu tenho uma coisa semelhante, também vai dar contínuo de energia. Então, lá em cima ela vai embora, ela só vai sentir aqueles potenciais, diminui um pouco a velocidade e depois vai embora. Né? Porque ela teve uma mudança que está lá. Quando eu botar o E1, o que é que acontece? Uma partícula E1, você passa, e agora você tem duas barreiras para ela passar. Então, quando ela passar por duas barreiras, você tunela, vai ter um coeficiente de transmissão para passar entre as duas barreiras, e depois passar para o outro lado. Então, a partícula quântica também passa por isso aí. Vai depender da largura para eu calcular o coeficiente de transmissão para a região do lado direito. Do mesmo jeito, você não tem restrição à sua energia. E a energia pode ser qualquer valor. Portanto, a energia é um contínuo. Né? Pode subir. Diga. Nesse segundo aí, também, uma parte da onda ela ia ficar refletindo ali no meio, né? Ela ia ficar refletindo. Então, por exemplo, imagine que eu pegue uma partícula, vamos pegar uma partícula clássica, e eu coloco essa partícula entre essas barreiras. Se eu der uma energia para a minha partícula clássica, ela vai ficar batendo para lá e para cá. Ela vai ficar nesse estado aí, não vai sair. Minha partícula quântica, não. Minha partícula quântica vai tunelar, ela vai passar por barreira. Então, aquilo não vai formar o que a gente chama estado ligado. Porque o estado ligado, subentende que a minha partícula tem que estar ligada numa região. Aí você tem discretização de energia. Certo? Com uma partícula clássica, se você der uma energia e colocar a partícula lá dentro e der uma energia, ela vai ficar ligada. A partícula clássicamente vai ficar batendo para lá e para cá e não sai, porque ela não tunela. Mas quanticamente, não. Ela vai ter um coeficiente de transmissão para cá e um coeficiente de transmissão para lá, porque ela vai ser refletida e passa para o outro lado. Então, portanto, você tem estado não ligado também para esse potencial. Certo? Esses três aí, vocês agora dão para entender também. Então, se você pegar uma partícula clássica e botar nesse terceiro potencial à esquerda, você nota que a partícula vai bater e ela vai voltar. E quanticamente, ela penetra. E penetrar significa que a gente chama onda evanescente. É uma onda que vai diminuindo com a distância. É quando você pega, por exemplo, um laser, a luz, um feixe de luz, e bota sobre o material. Se você colocar sobre o material, a luz entra lá dentro. Mas como que ela vai entrar? Uma onda, vai ser que a gente chama onda evanescente. Não é mais uma onda oscilatória. Uma onda oscilatória, ela vai entrar uma coisa que chama onda evanescente, que vai diminuir com o tempo. Diminuir com o tempo é a intensidade diminuir. Que ela vai depender de quem? Do índice de refração, dependendo do material que eu tenha. Então, em eletromagnetismo, você deve ter resolvido um dia, exatamente, chama-se onda evanescente. Aqui na mecânica quântica vai a mesma coisa, é o análogo que a gente faz da ótica. Você agora tem uma onda e ela vai evanescer dentro da minha barreira. Certo? Dentro da minha barreira. Se essa barreira for infinita, ela não entra, porque não dá para entrar. Mas se a barreira for finita, ela penetra dentro do meu sistema. Certo?
O lado direito também é análogo, a mesma análise, né? E esse último que tem. Então, é importante vocês aprenderem exatamente o que é que a gente tem para resolver. A gente tem que resolver equações que vão ser ondas livres, né? Ondas livres ou ondas evanescentes. São dois tipos que a gente vai ter. E a maioria dos problemas que a gente vai resolver inicialmente são tudo potenciais constantes. Então, as equações diferenciais vão ser tudo fácil de resolver equações de Schrödinger. Né? Então, esses estados aí, ou outros que você quiser imaginar com energia, né? Vocês agora têm que olhar direitinho, vocês vão entender que isso sempre vai dar contínuo de energia. Agora, quando é que vai dar estado ligado? Bom, esse é o estado ligado que você pode ter. Né? Você pode ter estado ligado aquele lá de cima, podia ser esse, ou poderia ser, por exemplo, que eu também vou resolver quanticamente, no lugar de ser uma parábola, você ter uma força que é módulo de Kx. Né? A minha força é K módulo de X. Então, seria uma reta para cá e uma reta para cá. Isso também dá estado ligado. E a gente vai resolver isso mais na frente. Então, esse é o problema de estado ligado. E esse potencial vai até o infinito. Então, note que essa parábola vai até o infinito. Então, significa que a partícula não pode passar para dentro. Por quê? É como se eu tivesse um índice de refração infinito. Então, a onda não entra dentro nunca. Certo? Então, eu estou botando esse meu potencial, olha, a barreira de potencial vai ao infinito. Portanto, eu não tenho onda evanescente para cá e não tenho onda evanescente para cá. Eu tenho probabilidade de encontrar minha partícula lá dentro, mas que diminui com o tempo, mas não tem onda a ela associada. Então, esses dão estados. Só vai satisfazer o meu sistema para alguns níveis de energia. Não é qualquer nível que vai satisfazer a equação de Schrödinger. Certo? Então, esse nível de energia me dá, né, a quantização da energia e os discretos de energia. Né? Mesma coisa, esse outro potencial. Você bota um potencial e bota no E1. Então, bota no E1. Se você botar em E2, passa direto. Né? Sofre reflexão, mas ela passa direto. Ela não fica ligada. Mas se você colocar essa energia E1, a partícula vai ficar dentro dessa região e vai dar quantizado. Então, essa partícula que tem aí, a gente chama de um poço de potencial. Então, um poço de potencial vai dar energia quantizada. E o lado esquerdo vai lembrar exatamente duas parábolas. Isso vai lembrar exatamente a molécula da amônia. É o modelo da molécula da amônia. Duas parábolas interligadas. E o que é que vai acontecer? Esses dois mínimos de energia, você nota que a partícula pode passar de um lado para o outro. Esse tunelamento tem a ver exatamente com a molécula da amônia sofrendo rotações. Então, passando de transição, exatamente essa mudança de posição, o que ela modifica no espaço. A gente vai ver quando fizer oscilador harmônico, a física disso aí. Bom, então, esses são os aspectos qualitativos. Bom, o aspecto formal. Bom, o aspecto formal é esse que a gente vai resolver. Então, equação de Schrödinger. Pego minha equação estacionária, e tenho dois tipos de situação. Quando a minha energia é maior do que Vx, eu tenho uma equação diferencial dessa para resolver. Onde K de x depende do meu potencial V de x. Então, é uma equação diferencial que eu posso resolver numericamente. Numericamente, isso é trivial. Tem um artigo bem recente da Revista Brasileira de Ensino de Física que ensina como fazer isso aí para qualquer potencial V de x que dá o estado ligado da partícula. E resolver a equação de Schrödinger numericamente. Certo? Um caso que a gente vai nos interessar é quando o potencial é constante. Quando o potencial é constante, é trivial essa solução. Certo? Então, se o V de x for constante e está nessa situação, a solução dessa aí são soluções oscilatórias, que pode ser essa exponencial de Kx, né, mais exponencial de menos de Kx. Lembrando que aí eu estou dizendo que a onda está indo para a direita e a outra indo para a esquerda. Ou eu posso também escrever a minha equação dessa forma que tem aí, em forma de seno e cosseno. As duas são equivalentes na hora de solução de problema, quando eu tiver potenciais constantes. Certo? Então, quando tem aparecer o menos K2 para dar minha solução oscilatória. Certo? Agora, vamos fazer o caso contrário. Quando a energia é menor do que V. Quando a energia é menor do que V, né, então agora inverteu a ordem, então agora fica V menos E, aí agora a minha equação não vai ficar mais um menos um K, vai ficar um mais. Então, portanto, essa solução que tem aí da equação são soluções não oscilatórias. Certo?
De tal forma que, se você colocar o potencial constante daquela situação, E menor do que V, a solução são soluções exponenciais. Mais exponencial e exponencial de menos, cara. Então, esses dois termos não têm nada a ver com onda direita e a onda para a esquerda. Tem nada a ver. Então, é simplesmente uma função que está aí. Ou eu posso escrever isso em função de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. As duas formas são completamente equivalentes de fazer. Então, um lado eu tenho ondas oscilatórias e o outro ondas não oscilatórias. São essas duas tipos de soluções que a gente vai fazer agora, daqui para frente, vários problemas interessantes e problemas práticos que a gente possa ter no laboratório e fazer alguma aproximação, certo? De potenciais constantes. Depois a gente vai considerar dois tipos de potenciais variáveis. Um é o potencial linear, e a gente vai ver um experimento muito interessante de um potencial linear, que é soltar uma bola numa superfície elástica, ou numa superfície, e deixar ela num movimento que a gente chama elástico. Vocês fizeram esse problema na prova, que foi usando a teoria de Wilson Sommerfeld. Esse mesmo problema a gente vai ver, que a gente vai resolver usando a equação de Schrödinger. A solução quantitativa é parecida. E mais ainda, esse problema imaginário pedagógico, eu posso simular ele no laboratório. A gente vai ver esse resultado feito no laboratório. O cara colocou um nêutron e colocou uma superfície e simulou esse movimento gravitacional e reproduz exatamente o resultado que a gente vai resolver a equação de Schrödinger. Vocês vão ficar bem interessados com esse sistema. Então, mais 10 minutos, que a gente começou 5 minutos só para comentar sobre o problema trivial de estados ligados. Esse é o problema que eles chamam o poço infinito padrão. Por que eu estou chamando o nome padrão? É porque ele é um potencial entre 0 e A. Ou entre 0 e L é uma caixa de tamanho fixo. Então, o tamanho eu estou botando A. Eu estou chamando padrão porque ele é assim. A gente vai resolver o outro, o mesmo poço, que a gente vai colocar entre menos A sobre 2 e A sobre 2. O tamanho do poço é o mesmo, mas eu coloquei uma simetria. Eu tenho um lado negativo e positivo igual. Essa simetria vai modificar um pouco a física da função de onda. Os níveis de energia são os mesmos, mas as funções de onda são diferentes. E isso vai dar algumas propriedades novas, que é a paridade da função de onda. Certo? Então, esse é o problema, primeiro, básico, que a gente tem que resolver para resolver o problema unidimensional. Então, esse é o problema trivial. Posso usar o Wilson Sommerfeld, então, vocês fizeram lá no capítulo 1. E agora eu vou resolvendo a nossa equação de Schrödinger. Então, o meu poço é o seguinte. Eu tenho uma caixa de tamanho L, de x igual a 0, x igual a A, e as paredes, o meu potencial aqui é infinito. Significa o quê? Impossível a partícula passar. Potencial infinito, força infinita. Então, a partícula vai ficar dentro dessa caixa, ligada. Portanto, essa partícula vai ter nível de energia que a gente quer resolver a equação de Schrödinger. Certo? Então, o meu potencial é 0. Então, note que é uma partícula livre, mas restrita numa região do espaço. Então, significa que, se eu restringir ela, a gente vai ver que vai dar estado ligado, vai dar quantização de energia. E fora da caixa, dessa caixa dimensional, o meu potencial é infinito. Portanto, a partícula não pode passar nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Um outro tipo de problema que a gente vai resolver é uma caixa finita. Se a caixa é finita, ela pode passar para o lado direito e o lado infinito. E o lado esquerdo. Porque agora a força não é infinita na parede. Mas se eu botar um potencial infinito, não tem jeito a partícula passar, porque eu tenho uma força infinita. Então, portanto, ela restringe a partícula a ficar dentro dessa região. Então, aí está o meu potencial. Certo? Então, note que a função de onda para fora da caixa, eu já sei quanto vale, que é 0. Por quê? Porque eu estou dando a informação física que a partícula não pode estar fora da caixa. Se a partícula não pode estar fora da caixa, na nossa linguagem da mecânica quântica, está dizendo que a probabilidade de encontrar a partícula fora da caixa é 0. Probabilidade mede função de onda. Então, a função de onda fora da caixa é 0. Então, eu não vou me preocupar com a função de onda fora da caixa, porque ela é 0. E dentro? Dentro eu vou resolver a equação de Schrödinger. Qual é a equação de Schrödinger? O potencial é igual a 0, porque dentro da caixa o potencial é 0. E vou fazer uma equação trivial, que a gente já resolvemos anteriormente. Certo? Então, do ponto de vista clássico... eu esqueci que eu vou fazer isso
O tratamento clássico. Então, do ponto de vista clássico, você coloca a partícula, ela vai ficar batendo para lá e para cá. Dou energia, então vai depender, o momento vai depender dessa energia. Então, ela vai ficar nesse procedimento elástico para cima e para baixo. Certo? Ok? Bom, então significa que o momento pode ter dois valores. Quando ele vai para a direita, é mais P0. Quando ela vai para a esquerda, é menos P0. Se eu quiser calcular a distribuição de probabilidade, né, dos momentos da minha partícula, ela é o quê? Uma função delta de Dirac. Por que ela é uma função delta de Dirac? Porque ela está me dizendo que ela é localizada em dois momentos. Ou é mais P0, ou é menos P0. E é fixo, bem fixo o valor. Então, quando é fixo, é uma distribuição que a gente chama delta de Dirac. Certo? Se ela tivesse uma largura, podia ser uma gaussiana, mas eu estou concentrando ela em mais e menos P0. Certo? Então, fica delta de P menos P0 e delta de P mais P0. Está me dizendo que tem os dois valores. E o meio é porque se eu integrar ela agora em P, tem que dar igual a 1. Que é a primeira integral da 1, integral da 1 dividido por 2 dá 1. Então, com isso, eu posso calcular o valor médio de P. Se eu calcular o valor médio de P, dá zero. Óbvio que dá zero. Em média, a partícula está indo para a direita, em média, para aqui e para cá. Então, mas se eu pegar a minha distribuição clássica, eu posso resolver. Isso também dá zero. Posso calcular o segundo momento. Pega a minha distribuição clássica, calculo o segundo momento, dá P0 ao quadrado. Fácil. Trivial fazer. E calculo o desvio, né, a incerteza, né, dessa medida com essa distribuição que está aí. A incerteza é o próprio valor de P0. Certo? Bom, e agora a distribuição na coordenada. Bom, então, se a partícula está andando nessa caixa de tamanho A, não existe nenhum ponto da caixa que é mais provável dela estar. Qualquer ponto ao longo do eixo X é o mesmo. Como o meu sistema ele é equiprovável, então, ao longo do eixo X, então a minha densidade de probabilidade, vai ser 1 sobre o tamanho da minha reta, que é A. Então, a minha densidade de probabilidade é 1 sobre A. Então, esse é o resultado clássico que eu tenho. Certo? E com isso eu posso calcular o valor médio de X. Então, se eu calcular o valor médio de X, pega essa distribuição, vai dar A sobre 2. Então, em média, a partícula está centrada na metade da caixa. Calculo X2 e calculo ΔX. Certo? Vou botar só uma transparência e a gente encerra a aula. Certo? Então, esse é o resultado que a gente usa o meu sistema clássico. Agora, vamos imaginar fazer o meu sistema uma simulação computacional. Uma simulação computacional. Certo? Como é que é essa simulação computacional? Né? Você discretiza a sua distância, então você tem lá o seu X, né? O seu X, né? E você discretiza ela, certo? Pense só no lado positivo, certo? O que eu peguei a situação em menos A, mas a simulação é a mesma, certo? O que é que vai acontecer? Aí você pega e faz o seu experimento. Então, você pega aleatoriamente, você discretizou isso, e faz um jogo aleatório nessa reta discretizada, que vou chamar o tamanho 1, né? Eu estou chamando o tamanho da minha caixa 1. E discretizo. E jogo isso e faço essas medidas aleatoriamente. Certo? Essa medida aleatoriamente. Quando eu faço isso aqui aleatoriamente, eu tenho um número de medidas que eu vou fazer. Esse número de medidas que eu vou fazer, para o lado esquerdo, você tem 500 medidas. Você vai medir isso 500 vezes simulação, e vai medindo a posição da partícula. Quando você mede a posição da partícula para 500, dá essas variações que estão aí. Essas barras que estão aí, né, são os pontos que eu estou medindo na simulação. Então, note que eu tenho grandes flutuações. Quando eu aumento para 10.000, você nota que essas flutuações começam a diminuir. E essa flutuação, elas são em torno do valor médio, que o valor médio é A sobre 2. Como A igual a 1, então dá 1,5. Se você colocar um número N, ela vai tender para o valor médio. Então, essa é a simulação clássica que eu vou deixar aí, que na próxima aula a gente vai voltar. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver o problema da mecânica quântica. Resolver a equação de Schrödinger, a gente vai saber fazer. E vamos calcular a distribuição de probabilidade, tanto no momento como na coordenada. E vamos comparar com o resultado experimental, ou com o resultado clássico. Como é que eu vou obter o resultado clássico? Bom, a forma de obter, eu posso usar o princípio da correspondência de Bohr. Quando o número quântico, n, o número que vai aparecer lá na minha solução, for muito grande.
essa é uma das coisas que a gente vai fazer. Então, quando o N for muito grande, a gente vai ver que a probabilidade clássica vai tender, a quântica vai tender para a clássica, tanto no momento como na coordenada. Mas para isso a gente vai precisar fazer algumas contas, e essas contas vai ficar para a próxima aula, certo? Porque eu programei, mas não vai dar para fazer. Alguma pergunta? Não. Professor? Diga. Por que